Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa meditação do Santo Evangelho do dia, nesta terça-feira, dia 5 de agosto. No Evangelho de hoje, Pedro fez algo que nenhum ser humano na história conseguiu. Caminhou sobre a água. Mas, quando viu o vento forte, aconteceu algo que pode estar acontecendo com você agora. A palavra hoje é sobre coragem que vacila, mas encontra salvação. Hoje meditamos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Pedro teve uma coragem que poucos têm. Saiu da zona de conforto. Enquanto os outros ficaram no barco, ele pediu para caminhar sobre a água. E conseguiu. Estava indo bem até que sentiu o vento. Tirou os olhos de Jesus, olhou para as circunstâncias e afundou. Meus irmãos, quantas vezes isso não acontece conosco? Começamos bem uma rotina de oração, um projeto, um relacionamento, mas quando vem a primeira dificuldade, afundamos. Pedro teve a coragem de sair do barco. O problema foi perder o foco. Essa cena é a nossa vida. Enquanto olhamos para Cristo, caminhamos. Mas quando focamos nas dívidas, na solidão, na rejeição, no diagnóstico, a fé afunda. Na sua vida, onde você está sentindo vento e começando a afundar? No casamento, quando as brigas chegaram? No trabalho, quando as dificuldades apareceram? Na fé, quando as orações parecem não funcionar? A grande lição é: Jesus não deixa ninguém se afogar. Pedro gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão. Não demorou, não deu bronca primeiro, salvou na hora. Você está afundando em alguma área da vida? Grite como Pedro: Senhor, salva-me! Ele está mais próximo do que imagina, pronto para estender a mão. E veja o final: quando Jesus subiu no barco, o vento se acalmou. A presença dele acalma qualquer tempestade. Não tenha medo de sair da zona de conforto quando Jesus chama, mas mantenha os olhos nele, não as circunstâncias. E se começar a afundar, não se desespere. Ele está ali para salvar.
Vamos então nos colocar diante daquele que caminha sobre todas as tempestades, pedindo coragem para sair do barco e fé para manter os olhos fixos nele. Oremos. Senhor Jesus, dá-nos a coragem de Pedro para sair da zona de conforto quando nos chamas. Que não tenhamos medo de pisar fora do barco da segurança humana. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti, não nas circunstâncias adversas. Quando começarmos a afundar, que gritemos como Pedro: Senhor, salva-me! Acalme os ventos contrários da nossa vida com Tua presença. Que confiemos que estás sempre pronto para estender a mão. Amém. Que o Senhor Jesus te dê coragem para caminhar sobre as águas da vida e fé para manter os olhos fixos nele. Que Ele acalme tuas tempestades e estenda sempre a mão quando precisares. Que o Espírito Santo te sustente sobre as águas e que Maria interceda por ti. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se hoje você compreendeu que Jesus está sempre pronto para salvar quando afundamos, tenha coragem de sair do barco quando Ele chamar. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma reflexão e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa saber que Jesus acalma toda tempestade. Que Deus abençoe o seu dia, que você mantenha os olhos fixos em Jesus mesmo nas dificuldades e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Cristo é tudo, fora dele, nada.